Olá pessoal, bom dia. Então vamos continuar as nossas aulas à distância, né? Nossas aulas remotas. E na aula de hoje nós iremos tratar um pouquinho sobre o desenvolvimento de software através do método ágil XP. Tá? Na última aula nós tratamos sobre o Scrum. E eu estive ausente, né, nessas semanas devido a alguns problemas de saúde, mas agora voltamos normalmente às atividades, tá? Então, olha só, lembrando que nós estamos trabalhando com duas disciplinas juntas, pois as disciplinas elas têm conceitos, elas têm uma ementa, elas têm um guia semelhante, né? Então, os assuntos são semelhantes, então a gente vai tratar como uma só, tá? Que vai valer para as duas disciplinas. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o XP, o Extreme Programming, que na verdade ele também é uma metodologia ágil, assim como o Scrum. Não sei se vocês estão lembrados, mas na última aula nós falamos sobre o Scrum. Ele é um método ágil de gerenciamento, um método ágil de gerenciamento da equipe, né, de desenvolvimento. O XP também ele é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, só que ele tem uma diferença, ele não é de gerenciamento, né? Ele estabelece algumas práticas, alguns valores em que a equipe deve seguir. Tá? O XP também ele é destinado para um público um pouco mais iniciante na área de programação, tá? Então o XP ele é uma metodologia para pessoas que estão começando, né? Para uma equipe pequena, para uma equipe que tem sede, né? Que tem vontade de aprender com os mais experientes. Então o XP ele é destinado para essas pessoas, tá? Mas muitas hoje, independente de ter grande experiência ou pouca experiência na área de programação, o Extreme Programming ainda é muito utilizado por muitos desenvolvedores, por muitas empresas e equipes atualmente. Então, o XP ele é uma metodologia de desenvolvimento de software. Olha só, ele é leve e não prescritivo. Por que não prescritivo? A ideia que ele está querendo dizer é que essa metodologia ela não tem a necessidade, ela não tem a necessidade de ser obrigatória, né? Do desenvolvimento ser obrigatório. A ideia dessa metodologia é fazer com que seja uma metodologia agradável a todos, onde vá agregar valores, valores aos desenvolvedores, certo? Então ela não é algo assim que é imposta, ela não é algo obrigatória. Ela não é obrigatória para a equipe, né? Cada um trabalha de um jeito, não tem um padrão, vamos dizer assim, a ser seguido. Tem práticas que devem ser seguidas. E ela é baseada principalmente em um conjunto de valores, certo? Ok? Vamos lá. A ideia deles também é levar ao extremo as práticas da engenharia, seguir aqueles conjuntos de práticas que a gente começou a estudar no começo do semestre, né? E ele apresenta um conjunto de valores que a equipe ela deve entender para que o desenvolvimento aconteça. Ela trabalha com a comunicação, ela trabalha com a simplicidade, ela trabalha com feedback, ela trabalha com a coragem, ela trabalha com o respeito, né? Esses são os valores do XP, em que entende-se que entende-se que uma equipe que aborda tudo isso, em que uma equipe de desenvolvimento ela tem esse conjunto de valores, logo o produto ela terá uma maior qualidade no processo de desenvolvimento, no processo de teste, no processo de entrega, além de agregar valor ao desenvolvedor, né? Ele tem também princípios básicos. No XP deve haver um feedback muito rápido
O software em si, ele deve dar a ideia de simplicidade de ser e seguir fielmente naquilo que o cliente quer. Ele trabalha com as mudanças incrementais, nessa metodologia deve acontecer mudanças independente ou não, ou seja, a mudança ela deve ser abraçada por todos da equipe e, por fim, gerar um princípio muito importante, trabalhando assim os valores acima citado, que é a qualidade, certo? O XP ele tem um conjunto de práticas, assim como um Scrum. Como assim? Essa parte será dividida em duas, porque são muitas práticas no XP, certo? Então, assim, o XP ele é semelhante ao Scrum por conta de uns conjuntos de práticas, né? Ou seja, no Scrum nós temos aqueles sprints, a gente tem que fazer o backlog do produto, a gente tem que seguir aquele esquema de gerenciamento, né? Aqui nessas práticas do XP, só basta você entender e praticar durante o processo de desenvolvimento de software, tá? Então, olha só, o que é que acontece? No XP, nós começamos com, com um jogo de planejamento. O que é esse jogo de planejamento? Esse jogo de planejamento é onde começa a tudo, o software em si, o desenvolvimento do software. É nesse jogo de planejamento em que a equipe, olha só, a equipe e o cliente vão se reunir para definir o que o programa vai ter, o que o cliente quer, né? Aqui é onde a gente vai sentar todos os desenvolvedores, não só o líder da equipe, mas todos, para entender o que o cliente quer, né? Ou seja, é nela que a gente vai separar as interações semanais de desenvolvimento. É nela que se inicia, né, no começo, se inicia onde se define as funcionalidades junto ao cliente. Ou seja, é a primeira reunião que nós teremos com o cliente, que o cliente vai dizer como é que é, e a gente vai definir as funcionalidades e definir as prioridades, parecido com o backlog do produto, a definir as prioridades conforme o desejo, a vontade do cliente, tá? Então percebam que no planejamento da sprint, nós temos algo diferente. A equipe não é a equipe que vai falar com o cliente, tá? Mas sim é o Scrum Master, mas sim é o Product Owner que vai falar com o cliente, né? Que vai conhecer o que o cliente quer. Aqui são todos da equipe que vão conhecer o que o cliente quer, certo? Então, pessoal, é isso. Nós vamos parar por aqui. Hoje eu espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho. Na próxima aula nós iremos continuar com as outras práticas, com as outras atividades, as práticas que acontecem no XP. Espero que vocês tenham entendido. Comentem nos vídeos do YouTube se vocês tiverem alguma dúvida. E também no Google Class, lembrando que é essencial que o aluno ele participe do Google Class, dizendo ok, colocando suas dúvidas e por aí vai, pois através dele eu irei colocar a frequência da semana, ou seja, dos 7 dias, e além disso também eu estarei verificando a questão de nota, tá? Se o aluno que não participar nesse período e não apresentar nenhuma justificativa, então eu acabo entendendo que ele não não está tendo interesse nas aulas, podendo assim haver uma pequena redução da nota, certo? Então espero que todos participem. Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia.